Alô você, nós estamos começando aqui mais um episódio do Arivalcast, que é o pior podcast das redes sociais, mas você insiste em assistir, tudo bem. Eu sou Arival Dias Casimiro, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiro já há quase 30 anos e hoje nós estamos aqui com um convidado especial, o Eduardo Feldberg, mais conhecido como Primo Pobre, e o tema hoje vai ser a generosidade segundo a Bíblia. O nosso convidado, ele é fundador da Vencer Incorporadora, apresentador do Pobre Show e embaixador do Novo Sertão, do nosso amigo Zé da Água, lá em Betânia do Piauí. É isso aí. Querido, fale as suas saudações iniciais, por favor. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, pastor, muito bom. Aí você já começa falando que é o pior podcast que tem. E ainda chama um cara chamado Primo Pobre para falar de dinheiro, né? Altas expectativas desse jeito. Mas foi muito bom, um prazer estar aqui com vocês, né? Eu comentei a minha irmã, frequenta a igreja de vocês aqui há alguns anos, eu vi para lá e para cá com os meus pais também, a gente assiste muito e é um prazer te conhecer pessoalmente aqui, né, pastor? E poder conversar um pouco, falar sobre dinheiro, educação financeira, generosidade. Espero que seja um bom papo aí pro pessoal. Tá bom, gente. Antes da gente começar o bate-papo aqui, eu tenho que falar aqui do nosso patrocinador, é o oficial, né? Além da editora Ezion, o nosso patrocinador aqui é a Rivest Revestimentos Ecológicos. Ele trabalha com esses revestimentos ecologicamente corretos, né? Se você quiser fazer alguma reforma no seu apartamento, sua cozinha, área de serviço. Então, tudo isso aqui tem vários padrões, uma tecnologia contemporânea e são irmãos nossos queridos. Se você quiser conhecer um pouco, entra no site www.rivest.com.br. Assista agora o vídeo que vai passar agora para você conhecer mais dos produtos da Rivest, tá bom? Grande abraço. Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Rivest salva qualquer cozinha. E olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Rivest, vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra. É só você ir colando as placas da Rivest, uma depois da outra. E quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Rivest aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Rivest deixam tudo muito alinhado. Ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede. Se você tem toque que nem eu, Rivest é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Rivest na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Rivest, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço. Gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Rivest ou então chama no WhatsApp pra gente passar um orçamento para você. Meu querido Eduardo, primeira pergunta aqui para você. Conta pra gente um pouquinho aí, você é cristão de berço, se convenceu. Conta um pouquinho da sua história de vida cristã. Tá. Bom, pastor, eu já nasci na igreja, né? Nasci no meio cristão, né? Minha mãe e meu pai também nasceram na igreja que a gente frequenta até hoje, né? Certo. Então, desde sempre eu tive esse vínculo, íamos muito na igreja, participava de coral infantil, certo. Depois vai crescendo, aí eu entrei para o Ministério de Louvor, né? Eu sou uma pessoa que, como meus pais sempre foram muito atuantes na igreja, eu e a minha irmã, a gente teve essa tendência também. Certo. Então, lá a gente ajuda no Ministério de Jovens e Adolescentes, no Louvor. Já fiz muito teatro, EBD, né? Certo. Então, sempre fui desse ambiente. Agora, a minha conversão de fato mesmo, quando eu comecei a entender, né, as coisas, acho que foi por volta dos meus 15, 16 anos ali que realmente caiu a ficha, né? Sei. Que até então você vai na igreja porque o pai e a mãe mandam, né? Certo. Mas aí, a partir da minha adolescência, ali, começo da minha juventude, ali eu realmente tive um encontro com Deus e sou bastante atuante lá na igreja onde eu tô, mas eu nunca achei que eu fosse trabalhar com essa área que eu trabalho hoje, que é de finanças. É um negócio totalmente aleatório, aleatório para mim, né? Mas muito bem coordenado por Deus, né? Que já estava planejando isso faz muito tempo, com certeza, né? Então aconteceu de repente essa mudança na minha vida, mas eu sou cristão de berço e frequento a igreja até hoje, né? Tá bom, como é que
surgiu esse seu ministério, né? Uhum. Porque o nosso tema aqui, a gente vai falar um pouco sobre já a generosidade segundo a Bíblia, né? É. Mas eu queria... Como é que isso surgiu, né? Como é que você acabou se envolvendo com essa questão Tá. Porque você, de uma certa forma, você é um orientador financeiro hoje, né? As Isso. pessoas lhe seguem, lhe ouvem, leem o seu livro justamente porque você tem dado conselhos nessa área. Sim. Pastor, como eu falei, foi um negócio bem aleatório, né? Porque a minha formação é como músico, e eu fiz produção audiovisual e fiz o seminário de teologia da minha igreja. Eu nunca tive nada a ver com economia, finanças, administração. Você né? nunca trabalhou em banco, não? Nada. Minha irmã trabalhou a vida inteira. E eu que nunca trabalhei, que vim para essa área no YouTube, né? Sim. Então, eu trabalhei sempre como auxiliar de escritório, assistente administrativo. Eu tive uma carreira em escola de educação infantil, escola particular. Que eu trabalhava na parte administrativa ali, né? Só que como eu sempre gostei muito de ensinar, eu migrei para o YouTube e comecei a ensinar música no YouTube. Então, em 2013, eu comecei a ensinar como tocar bateria, violão, teclado, teoria musical, né? Tem um canal até hoje lá só para isso. Só que era um trabalho, assim, que me dava um dinheirinho, uma rendinha extra, porque o YouTube monetizava, né? Certo. Então, eu sempre tive muito a cabeça de que eu tinha que ter várias fontes de renda para eu conseguir o que eu queria. Tá. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, né? Então, eu tinha o meu trabalho como CLT e tinha várias outras fontes de renda, como dar aula particular, fazer site, tocar em casamentos. E eu tinha aquele canal de música onde eu ensinava ali e me rendia ali uns 80, 60 dólares, 300 reais por mês. Já me ajudava, né? Mas o prazer de ensinar que me mantinha firme naquilo ali. E aí, em 2020, eu criei um outro canal que era um canal para eu ensinar coisas aleatórias. Sei. Como consertar uma TV, como arrumar o ar-condicionado, como arrumar a máquina de lavar, trocar um chuveiro, enfim. Aí, quando eu me casei em 2019, eu comprei um apartamento e eu comecei a amortizar. Eu descobri o processo de amortização, que é aquele negócio de você pagar um valor a mais para você quitar o financiamento mais rápido. Tá. Porque normalmente quando a gente financia, são 30 anos, né, Certo. pagando. Você vem começando pagando de trás pra frente. Isso, paga- E eu vi que funcionava de uma forma incrível. Eu falei, caramba, olha que maravilha, isso aqui funciona mesmo, né? E eu resolvi postar um vídeo sobre isso. Sei. Isso foi em novembro de 2020. Como quitar um financiamento de 30 anos em apenas 3, mesmo sendo pobre, era o título do vídeo. Sei. Na ocasião, meu canal tinha 30 seguidores só. Tinha o de música, né? E esse canal aí tinha 30 seguidores. Sei. Mas por um trabalhar todo de Deus ali, que eu não sei se vai dar tempo de contar aqui, porque a gente tem eu já fiz podcast de 4 horas, né? Então eu pego leve aqui nas histórias para não me prolongar muito. Mas por um agir de Deus incrível, Deus fez uma mudança na minha vida por causa daquele vídeo. Aí ele viralizou. Em um mês, o meu canal foi de 30 seguidores para 230 mil seguidores, por causa de um vídeo só. Sei. E a partir dali, o pessoal começou a se inscrever. E fomos crescendo. O canal foi crescendo. Sei. Mas como eu nunca fui coach, sabe, pastor? Nunca fui um cara que manja pra caramba de economia, com baita formação. Eu comecei a fazer vídeos, que o pessoal gostou desse vídeo de financiamento, né? Falou, pô, Duda, posta outros vídeos, né? Sobre educação financeira. Eu comecei a pensar, cara, mas eu sou músico, né? Só que eu comecei a pensar o que eu fazia para ter uma vida de qualidade, mesmo ganhando muito menos que a maioria dos meus amigos. Sei. Então eu comecei a fazer vídeos sobre renda extra, sobre ostentação, sobre não gastar dinheiro com besteira, sobre se planejar para o futuro, sobre se organizar. E o canal foi crescendo. E esse nome, Primo Pobre, ele... Então, aí quando eu devia estar com uns 400 mil inscritos, o pessoal os seguidores começaram a me chamar de Primo Pobre numa referência ao Primo Rico, que é o Certo. canal que já tem mais tempo que eu, Sei. é bem maior, né? Aí o pessoal falou, tem o Primo Rico de Alphaville e você é o Primo Pobre de Osasco, né? Sei. E aí super pegou o nome, Sei. porque o meu canal, ele é para pobre. Eu amo ensinar o pobre a mudar de vida. Certo. Não tanto ensinar quem já é milionário e tal, né? Tem aquele menino favelado investidor também. Tem, o Murilo, né? Murilo, Eu já trabalha- gravei com ele. Ele também, ele veio da favela, né? Ah. Então, comecei a ensinar, postava vídeo, começou a crescer de uma forma muito, muito abençoada, né? Hoje a gente já é o terceiro maior canal de educação financeira do Brasil. É o canal que mais cresce no Brasil de educação financeira, graças a Deus. E assim, o meu canal não é um canal cristão.
É um canal de educação financeira que eu vou falar de finanças. Sim. Só que no decorrer disso, aí eu comecei a receber proposta para palestrar, para em tudo quanto é canto. Sei. Comecei a receber proposta para ministrar sobre educação financeira em igrejas. Sei. Aí um pastor lá de Porto Alegre, né, mandou uma mensagem falando: Duda, eu tive um sonho, e no sonho era como se Deus estivesse falando que ele tá te separando para quebrar o espírito de mamon que tem dentro das igrejas, né? Então, a partir daí começou a chover de convite, né? Então, já ministrei em várias igrejas batistas, presbiteriana também, em outros estados, e aí tem sido muito prazeroso, porque tudo que eu falo no meu canal tem base bíblica. Sei. Se pegar aí o Pai Rico, Pai Pobre, o Homem Mais Rico da Babilônia, Os Segredos Realmente Milionários, os maiores best-sellers de educação financeira, tudo que está escrito ali já tem na Bíblia há 2, 3 mil anos, né? Sim. Então é muito bom, porque nas igrejas eu falo a mesma coisa que eu falo no meu canal, só que com a Bíblia para respaldar ali, ó, tá escrito aqui, ó, organização, ó, reserva de emergência, José do Egito, sabe? Então tem sido muito bom. E aí hoje eu tô nisso, né? Eu trabalho profissionalmente, tenho o meu canal, tenho o meu livro, dou palestras e faço ministrações de finanças em igrejas também. Tá. Como era a sua relação com dinheiro quando você tinha mais dificuldade? Hoje você tem menos dificuldade. Hoje está de vento em popa aqui, né? Então hoje está tudo muito bem, graças a Deus. Antes de eu ter meu canal, eu trabalhei por 19 anos como CLT, né? Tô com 39 anos agora. Trabalhei por 19 anos. Eu sempre fui uma pessoa que tudo que eu fiz me trouxe bagagem para ensinar hoje, porque o que eu ensino hoje é o que funcionou para minha vida inteira. Então, eu sempre fui uma pessoa organizada com o meu dinheiro, sempre fui uma pessoa que sabia que eu ia ter que trabalhar mais do que os outros se eu quisesse ter melhores resultados, porque, infelizmente, aqui no Brasil, a média salarial é muito baixa, né? A imensa maioria dos brasileiros ganha menos de 3 mil reais, e quando você é casado, ter uma renda dessa é muito difícil. Sim. Então, eu já soube que eu ia ter que ter várias fontes de renda. Então, eu comecei a trabalhar logo desde criança. Com 9 anos, já vendia adesivo na escola, fazia gelinho. Aí, mesmo quando eu comecei a trabalhar como CLT, eu tinha vários outros trabalhos que me rendiam, otimizavam a minha renda. Eu sempre fui uma pessoa, sempre não, mas a partir dos 17, 18 anos, que aprendeu que eu viver para impressionar os outros não vai mudar em nada a minha vida. Certo. E esse é um dos maiores males do brasileiro. A cultura da ostentação que a gente tem aqui no Brasil. Né? Então, tem muita gente que vive você é um uno, para provar. Você é um uno por dentro, mas anda de Porsche. É tipo isso. E o Uninho aguenta o tranco. O Uninho é uma máquina. Então, eu sempre tive essa vida muito organizada. Sempre tive metas. E esse é um princípio muito importante que eu falo para o pessoal. O pessoal chega e fala: Duda, eu não consigo não gastar. Quando eu vou ver, eu já gastei tudo. Eu falo: qual que é a tua meta? Não, não tenho nenhuma. Por isso você gasta tudo. Você não sabe onde você quer chegar? Certo. Você quer comprar uma casa própria? Você quer fazer uma viagem com a sua família? Você quer, sei lá, ser um mantenedor de missões? O que você quer? Você tem que querer alguma coisa, porque senão você acaba gastando. E eu sempre fui essa pessoa que eu tinha metas, então eu conseguia poupar para conseguir aquilo que eu realmente queria. Tanto que tem uma frase, né, que eu uso muito no meu canal, pastor, que é assim: quem não sabe dizer não para os pequenos desejos, nunca vai alcançar grandes conquistas. Porque você gasta tudo o tempo todo com besteira. Você vai no shopping toda hora e fica gastando o tempo todo. Você vai Shein, Shopee, Mercado Livre o tempo todo. E aí você não conquista nada. Você não é uma pessoa que tem patrimônio, você não tem investimento, você não tem reserva de emergência. Porque você manda embora tudo. Então, eu sempre tive essa organização e foi o que me ajudou a hoje levar esse conteúdo lá no canal, né? Sei. Como é que você vê, por exemplo, nós temos, eu diria assim, uma carência muito grande na sociedade hoje, nas famílias, dessa questão da educação financeira. Você não acha que isso também é a base do sucesso do seu trabalho? Quer dizer, há uma carência muito grande. Eu estou falando isso porque eu já vi discussões, inclusive, de levar para as escolas, né, para o ensino formal, essa questão da educação financeira. Sim. Como é que você acha que tem alguma relação disso ou não? Sim, com certeza. Tem uma carência muito grande de educação financeira, só que o problema é que, como a gente nunca foi incentivado a estudar sobre isso, as pessoas não acham que tem que estudar sobre educação financeira. Esse que é o problema. Então, se você for ver,
Tudo bem, meu canal 3 milhões de seguidores, é bastante, mas o Brasil tem 200 e poucos milhões de pessoas. Então, muitas pessoas ainda priorizam assistir Big Brother, assistir A Fazenda, assistir jogo, e ok, se quer assistir, beleza. Só que as pessoas não entendem que elas precisam reservar um tempo para estudar sobre educação financeira. Eu fiz um cálculo. Se a gente somar a educação infantil, ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio e faculdade, a gente passa mais ou menos 16 mil horas estudando para conseguir ter um emprego e ganhar dinheiro. Só que ninguém quer ler um livro de educação financeira para saber como usar esse dinheiro que ela estudou por 16 mil horas para ganhar. Então, as pessoas, como não tem educação financeira na escola, agora está entrando, enfim, né? Agora está entrando, mas como não tinha educação financeira, as pessoas acham que matemática é algo que se estuda, química é algo que se estuda, mas finanças não é. Então, as pessoas ignoram esse lado que é tão importante. Por exemplo, vamos pegar a própria Bíblia. A Bíblia está repleta de assuntos sobre dinheiro e sobre finanças. Quem que sabe um versículo sobre educação financeira na Bíblia? A gente vê o filho pródigo, a mulher samaritana, o cego Bartimeu, que lindo. Mas quem vê que aquele que junta aos poucos certamente enriquecerá? Quem lê que o tolo devora tudo que ganha, mas o sábio tem sempre mantimento na sua casa? Quem pega a história de José para extrair a ideia da reserva de emergência e não só da fé de que Deus faz as coisas? Amém? Faz. Mas o princípio ali foi a reserva de emergência que ele falou pro faraó fazer dos 7 anos de vaca gorda e magra. Então, a gente e eu me incluo nisso, né? Porque agora não, porque eu tenho um canal de educação financeira, mas até pouco tempo atrás, eu nunca pensei na importância de eu estudar sobre dinheiro para saber como lidar melhor com o dinheiro que eu ganho. Mas aí, deixa eu só colocar, nessa carência de educação financeira, e aí à luz da Bíblia, né? São mais de 3 mil referências na Bíblia sobre dinheiro. O Brasil viveu, e aí eu vejo assim, 2 fases muito interessantes, né? Eu falo isso porque eu estou com 37 anos de ministério. Quando eu comecei o meu ministério, a onda era a teologia da libertação, a opção pelos pobres, certo? Então, isso foi muito desenvolvido, isso entrou nas igrejas, tanto nas igrejas católicas quanto nas igrejas evangélicas, né? Parece-me que piedade tinha a ver com pobreza, né? Assim, é um negócio assim, quanto mais pobre, mais piedoso você é. Aí, no contraponto, veio a chamada teologia da prosperidade, que trouxe os princípios do marketing para dentro da... e aí transformou a igreja num balcão de negócio, né? Então essas igrejas neopentecostais, né, que os líderes construíram aí fortunas e mais fortunas, eles identificavam necessidades espirituais, criavam os produtos. Então, segunda é dia do empresário apertado. Terça é o dia do cara que está com problema no amor. E aí criou-se um discurso, né? Você é filho do rei, você precisa... Aí começou, quer dizer, uma coisa, outro extremo, né? E aí a juventude se perdeu. Eu acho que essa geração hoje está um pouco perdida, né? Tanto que esse trabalho que você está fazendo, outros começaram a fazer também, como o pastor Paulo com o Instituto Tela. Nós tivemos aqui na nossa igreja o Paulo Maitá, que começou a trabalhar com startup, essa questão de empreendedorismo, de ganhar dinheiro, né? De gerar riqueza, não somente para si, mas para fazer o bem, né? Como é que você vê isso, né? Como é que... essa relação, essa influência teológica também nesse discurso de riqueza e de pobreza. O que eu acho complicado é que assim, né? Que bom que a gente tem canais... Por exemplo, que bom que a IPP tem um canal enorme e relevante na internet. Eu sinto muito falta disso, porque hoje em dia a gente tem muito coach cristão que tem uma influência e uma visibilidade muito maior do que um pastor. Certo. E isso é complicado porque às vezes o cara é um coach, que ele tá querendo vender curso. Certo. Só que ele é cristão. E as pessoas começam a relacionar aquele cara como um pastor. Como igreja, né? E como uma igreja. Então eu acho que tá havendo um problema muito grande, por isso que eu acho ótimo que as igrejas vão pra internet. A internet é um negócio absurdamente escalável. Você enche uma igreja com 1000 pessoas. Certo. Você faz um vídeo na internet e bate 1 milhão de views. Quando que você vai falar para 1 milhão de pessoas, né? Então, eu tenho visto que tem muito coach que se diz cristão, e eu não vou julgar se é ou não é,
né? Só que, na verdade, o cara é um coach, ele não é um pastor. Então, ele fala sobre as coisas e é sempre levando para esse lado da prosperidade. Eu acho que a gente tem dois extremos complicados. Um é o voto da pobreza, que a Bíblia não fala, não exige de ninguém. Né? E o outro é a teologia da prosperidade, que também é um extremo errado. Né? Não tem nada a ver, né? Se for João Batista e Jesus, eram os mais malditos da terra. Então, que não tinham nenhuma moeda, né? Pediam emprestado. Né? Alguém tem uma moeda aí? Pra eu dar o exemplo aqui de César, né? Então, tem esse problema. E a gente... É que no meu canal eu evito falar de Bíblia, né? Mas eu amo quando eu estou em podcast que a gente pode relacionar a educação financeira com a Bíblia. Pouco se fala sobre generosidade. Então, que é um dos temas aqui principais que a gente vai falar. O que eu vejo, pastor? Eu não entendo que uma pessoa tem que ser rica ou não tem que ser rica. Deus tem um propósito para cada um. João Batista não foi rico, lascado. Ele faz o rico e faz o pobre. E recebeu o elogio mais incrível da Bíblia para mim foi o que Jesus fez para ele lá, né? Se você for ver nos Heróis da Fé, lá de Hebreus 11, tinha caras extremamente ricos como Abraão e tinha gente lá que andava, né, perambulando pela terra, não tinha nem casa própria, né? Não tinha nem Minha Casa Minha Vida naquela época, né? Então, pessoas pobres. Eu não relaciono nada com isso, mas eu acho que é interessante nós querermos ter o máximo possível para a gente poder abençoar o máximo de gente possível. Só para isso é o meu único propósito. Se você for... Já viu a história daquele cara lá, o pastor, acho que é do Colgate lá? Que ele doava 90% e ficava com 10%? Isso pra mim, todo crente deveria sonhar com isso, sabe? Não que é obrigatório. Mas, poxa, imagina que maravilha eu ganhar tanto dinheiro que eu posso doar, sustentar, ajudar missionário, cavar poço com 90% do que eu ganhar. Né? Então, eu não acho que a pessoa tem que querer ser rica porque isso é um negócio de Deus. Às vezes, não, a pessoa é uma pessoa simples, vive com simplicidade e tá tudo bem. A generosidade não tem nada a ver com quantidade de bens. Exatamente. Não, e nem com dinheiro tem, na verdade. Né? Dinheiro é só uma das formas da generosidade. Para mim, por exemplo, é muito mais difícil eu ser generoso com o meu tempo do que com o meu dinheiro. Sei. Às vezes é mais fácil eu pagar e me sentir bem do que eu dedicar tempo para fazer as coisas que eu gostaria, né? Então, se a gente for pensar sobre generosidade é o quê? A gente fazer atitudes e gestos pensando no bem do próximo mais do que a nós mesmos, sem querer nada em troca. Certo. Esse que é o ponto principal para mim da generosidade, que não é barganha, que é o que se fazem muitas vezes nas igrejas. Sim. Quem vier e levantar aqui uma oferta aqui de R$500, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar até o que não deu, caramba. Né? Então, esse negócio de você ficar barganhando com Deus, que eu acho péssimo. Esse negócio de achar que quem não tá bem financeiramente é amaldiçoado, não concordo. Jó era o cara mais incrível e passou por isso, né? Então a gente vai ter vários exemplos. Então são alguns problemas que a gente vê na internet e hoje tem muito coach que tá trazendo esse tipo de ideia. Que você tem que ser rico e milionário para prosperar, porque senão Deus não sei o que lá, sabe? E aí que eu acho a importância de pastores e igrejas irem mais à internet para começar a levar mais a Bíblia, palavra de verdade. Certo. O que a Bíblia fala e não o que coaches estão falando por aí, né? Só uma coisa que eu queria perguntar para você. A generosidade, ela se tornou um tema, ou pelo menos o atender às necessidades das pessoas, um tema de política pública. Quando a Bíblia trata isso muito na questão pessoal. Por exemplo, na igreja tem gente que gosta de fazer oferta com o chapéu dos outros. Né? Essa generosidade do discurso, né? E que o Judas faz lá quando a mulher quebra o vaso de alabastro, né? Que isso, né? Desperdício, né? Aquele negócio do discurso. E ele era ladrão, ele não estava nem preocupado com o pobre, nem com o que a mulher estava fazendo. Você não vê que observando hoje que esses discursos equivocados têm intimidado a igreja a falar sobre esse assunto biblicamente, porque tem igreja aí que tem medo de falar de dinheiro. É um tabu. É um tabu, porque teve colega meu que falou, não, eu tirei o ofertório do culto, porque eu não quero ser comparado com esse. Mas aí você deixa de fazer o certo, de ensinar o certo. Sim. Do que... Como é que você vê essa questão da generosidade pessoal e coletiva? Como é que você trabalha isso? Bom, primeiro que assim, generosidade é coisa de gente, não é de gente rica, é coisa de gente. Né? Então, tem até uma frase no seu livro, inclusive ficou muito bonita, eu tenho a versão anterior, né? Que é a verdinha lá. O senhor fala muito sobre isso também, né? A gente vai pegar exemplos
Imagina se aquele menino lá, aquela criança, sei lá, né? Aquele jovem dos 5 pães e 2 peixinhos. Macfish. Ele tinha o Macfish, né? Exato. Pô, ele podia ter falado, não, isso é responsabilidade de todo mundo. Vamos, não, ele fala, eu vou fazer. Ninguém vai fazer, mas eu vou fazer o que eu tenho. Né? Ou da viúva pobre, né? O que vai adiantar 2 moedinhas aqui? Não, adianta, né? Tem uma passagem lá de Paulo também, que ele, acho que é aos Coríntios, né? Que ele agradece que mesmo eles estando em extrema pobreza... Os crentes lá da... Esqueci agora, mas é 2 Coríntios 8 e 9. Isso, mesmo estando em extrema pobreza, eles ajudavam. Então, não vou dizer que isso é uma verdade absoluta, mas muitas vezes o pobre ajuda mais que o rico. Certo. Né? Mas não é uma verdade absoluta isso. Tem muito rico e generoso e eu tenho visto isso muito também. Então, eu acho que é interessante a gente lembrar que isso é algo que a gente tem que fazer. Eu gosto sempre de pegar aquele paralelo, né? João 3,16. Deus amou muito de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 3,16 e 17. Como é que você está falando que ama se você vê a pessoa passando frio, fome e não faz nada? Né? Então você vê, Jesus, ele amou tanto que ele foi tão generoso que ele deu a tudo. Certo. A gente às vezes não é tão generoso que nem uma blusa a gente quer dar. Né? Então a generosidade ela é algo que é necessário da parte de todas as pessoas e independente de valor. Tem um livro que eu gosto muito, chama A Economia do Reino. Não sei se o senhor já chamou o Matheus Ortega. Já. Ele é muito bom, eu gosto muito. Ele tem umas frases muito boas e o livro dele... um livro agora sobre dízimo também. Isso, eu não li ainda, mas já está lá em casa. Né? Então, esse negócio de generosidade, de você ajudar pessoas, independente de como é a situação. Aí lá no livro ele fala, né? Deus se impressiona, né, entre aspas, com amor e generosidade, não com valor. Vou dar um exemplo, pastor. Sim. Hoje, eu e a minha esposa, a gente já doa 40% do que a gente ganha. Então, 40% a gente doa. Tá. Aí a gente sustenta missionário, a gente é embaixador do Novo Sertão, a gente faz um monte de coisa. Hoje, é muito mais fácil eu fazer isso do que antes, quando eu tinha... Lá atrás, quando eu não tinha meu canal e tal, que eu separava R$30 por mês para comprar uma bicicleta para os meninos da Viela, que morava lá perto de casa. Entende? Tipo assim, não é o valor. Nossa, Duda, você doa 40%, mas só que isso hoje é muito menos sacrificante do que aqueles R$30 que eu doava. Então não tem a ver com o valor, tem a ver com o quanto a gente faz. Se Deus olhasse para cada um de nós, e olha, né? Deus olhando para cada um de nós, ele vê você que está assistindo aí. Vamos fazer um absurdo aqui. Se você fosse Deus, você colocaria R$1 milhão na sua mão? Pensando, esse cara eu sei que transborda e ajuda pessoas. Ou não, ou você falaria, não, para esse aqui eu não vou dar, que ele vai comprar uma BMW X6 e não tá nem aí, que se lasca os pobres, né? Então, eu acho que tem que haver, sabe, esse desejo da nossa parte em ajudar na medida da nossa possibilidade. E isso é necessário, isso é o cristianismo. É sobre isso, né? Eu coloco aí os 10 motivos porque a gente deve ser generoso, né? E o primeiro deles é porque a gente é alvo de generosidade, né? Mas eu coloco uma coisa também que eu acho que todo cristão deveria ser generoso. Não é uma opção. Sim. Quando Zaqueu se converte, e Jesus Cristo diz, hoje veio salvação nessa casa, é porque ele diz, olha, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então, depois que ele falou isso, Jesus falou, agora vem salvação nessa casa. Né? Você tem, por exemplo, o caso de Cornélio, que era um cara que fazia muitas esmolas, orava, mas ele não era convertido. E depois que ele se converteu, ele se tornou mais generoso ainda. Então, eu acho que a generosidade para nós, né, cristãos, não é uma opção. Né? Eu acho que é uma consequência. Né? A gente não é salvo pelas obras, né? Mas Deus já preparou de antemão boas obras. Eu acho, por exemplo, o que você tem feito, né, o que você colocou aí, tudo isso, para mim, é resultado de um coração regenerado. Sim. Certo? Porque eu vejo, por exemplo, que fora da igreja ou fora do nosso ambiente, as pessoas fazem da generosidade um selo, um selo de marketing. Né? A nossa empresa aqui é uma empresa que investe, e a Bíblia fala lá que muitas vezes o que a mão de direita dá, a esquerda não precisa ver. Você não precisa fazer publicidade, né? Como é que você vê isso? Eu acho que é assim, eu acho que a gente tem que ter um ponto aqui que é a motivação do nosso coração.
Tá. Então, eu vou dar um exemplo. Eu já me peguei muito nesse versículo aí, que a nossa mão esquerda não pode saber o que a direita, ou ao contrário, né? Que não pode fazer. Só que eu penso, eu sou um educador financeiro. Se eu não falar sobre generosidade, né? Porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala que a nossa mão esquerda não pode saber o que a mão direita está fazendo, ele fala que a gente tem que fazer as boas obras para que vejam e glorifiquem a Deus. Certo. Então, vou dar um exemplo que eu estava pensando esses dias. Eu vejo alguns coaches cristãos que os caras têm milhões de seguidores. Por que eles não fazem, ou falam pelo menos, das coisas que eles fazem de bom, em vez de só ficar mostrando carro importado e mansão? Eles estão influenciando o quê? Entende? Sim. Na minha cabeça, era muito melhor que você pegasse um coach. Eu tô com um em mente aqui, mas não vou citar nome, né? Mas que é extremamente famoso e conhecido e relevante e influencia multidões. E ele faz coisas legais. Só que ele não fala nada do que ele faz com relação a construir hospital, ajudar pessoas, sustentar orfanato. Ele só fica mostrando tanto de coisa e bens materiais que ele tem. Eu acharia muito mais inteligente ele falar outro, porque ia ser muito melhor a influência do que ficar mostrando bens materiais. Ah, eu também quero então ser multibilionário para ter 20 carros importados, sabe? Eu entendi. Então é mais ou menos esse ponto. Só que eu acho que tem a ver com a motivação, porque aí vai chegar um fariseu que ele vai querer falar para fazer o marketing, para ganhar, para pagar de bons. Nossa, hein, caramba, você doa 40%. Deus sabe que quando eu falo isso, eu tenho plena consciência que a hora que ele quiser, ele tira tudo de mim e eu vou voltar a levar a marmita, né? Então não tem uma vaidade em falar, mas eu falo para tentar incentivar as pessoas. Já pensou que maravilha se um dia você começar e Deus... Porque quando a gente é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Você começar a fazer, a ponto de um dia você tá dando 20%, 30%, 50%, 60%, 70%, sei lá quanto por cento. Então eu acho legal, só que tem sim muita gente que faz para se promover. Tá. Né? Então, assim, eu nunca fui de falar as coisas que eu faço, mas enquanto eu sou um educador financeiro e que eu tenho que dar exemplo, e eu falo no meu canal que uma das maiores... Eu falo, né? Para que a pessoa tem que querer ser rica, na minha opinião? Qualidade de vida para ela e para a família dela, é bom, é justo que o homem desfrute, né, do fruto do seu trabalho, e independência financeira, né? Para você não ficar dependendo de uma bolsa ou de uma aposentadoria merreca do INSS lá na frente, que tudo indica que vai dar ruim daqui a alguns anos, e você abençoar o máximo de pessoas possível com aquilo que Deus está te dando, né? Então, a generosidade, ela é parte fundamental da educação financeira. E aí a gente vai pensar, né? O senhor falou, né, que todo crente tem que ser generoso. Eu gosto muito, teve uma vez no Natal que eu até preparei uma palavra rápida para compartilhar com os familiares que foram lá em casa e tal, né? Aí eu tava meio que pensando, cara, no Natal todo mundo dá presente para todo mundo, né? O que eu daria ao Senhor, né? Tem até o Salmo que fala, o que eu poderia dar a Deus? Né? Deus já tem tudo. E aí, quando eu tava orando, Deus me lembrou daquela passagem, acho que é Mateus 25, que fala das ovelhas e dos bodes lá, né? Que ele fala, cada vez que você fez uma coisa dessas para um desses meus pequeninos, você tá fazendo para mim. E aí a minha pregação foi mais ou menos nesse sentido. Você tá a fim de dar um presente para Deus? Dá para um pequenino. Compra uma roupa. Vai fazer ali no CEAGESP ali, entregar sopa. Vai fazer um dia das crianças numa comunidade. Porque cada vez que a gente faz para um deles é como se Deus estivesse alegrando como se fosse para ele. Só que quantas vezes a gente faz isso? A gente vive num mundo muito capitalista que só está preocupado em dinheiro, em ter mais, cada vez mais, a ganância, a avareza, que é a idolatria, né? Então, e eu vou falar, pastor, é o que o senhor falou, tem um tabu de falar de dinheiro nas igrejas. Sim. E muitas vezes é mais fácil pro cara, né? É errado, mas é mais fácil não falar nada do que querer explicar. Tá. É muito ruim, porque a igreja tem que falar sobre isso. Sim. O dinheiro é uma baita forma da gente glorificar Deus. Só que muitas igrejas não tocam nesse assunto, só para falar de dízimo. E pelo Sermão do Monte lá, o dinheiro bem aplicado, ele ajunta no Tesouro Celestial. Você está botando dividendo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para nós, a nossa igreja, ela investe hoje 63% para fora. Caramba! Da hora, hein? De tudo que a gente arrecada. Por exemplo, essa campanha dos postos, né? Eu encontrei há 4 anos atrás o Zé da Água num encontro lá na igreja do Paulo Mazzoni, e ele deu, eu falei, Zé, o que nós podemos como igreja ajudar? Que eu vou me dedicar a isso. Você já tem outros, né? Aí ele falou, pastor, nós precisamos furar poço.
E aí nós começamos essa campanha, junto com o Instituto Água Viva e com a AMES hoje, né? Nesses últimos 4 anos, nós já arrecadamos mais de 500 poços. Nossa, Né? da hora, hein? E o que um poço desse vai... Ele transforma a vida de uma comunidade no sertão. Sim, eu Você vi, teve eu vi lá. na pele lá isso. É. Aí vem a agricultura familiar, vem a criação do bichinho, a galinha, da plantar e tal. E o Zé da Água desenvolve isso muito bem lá. Agora, o que eu faço? Né? Sempre quando inauguro um poço, eu peço para fazer um vídeo. Tá. Aí eu sou muito criticado, porque a gente edita o vídeo, põe aqui, passa na igreja e diz, olha, vamos ajudar. Eu faço marketing dentro daquela motivação lá, né? De educar as pessoas e de mostrar que é a tese principal, aquele versículo de Jesus, porque para mim é a rainha das bem-aventuranças, né? Quando aparece lá em Atos 20, quando Jesus Cristo diz, mais bem-aventurado é dar do que receber, né? Então, quanto mais você dá, mais você recebe para dar. Sim. E É um negócio impressionante. Hoje eu sou embaixador da Novo Sertão. Certo. Sabe como que eu conheci a Novo Sertão? Por um desses videozinhos de vocês. Certo. Então você vê, se vocês não mostram... Sabe, por O Zé exemplo... da Água tem que fazer um pix para nós aqui agora. Então, tanto que quando eu vi o projeto... E a minha irmã nem era daqui ainda na ocasião. Quando eu vi o projeto de vocês, que eu vi o videozinho lá, daí mostra a água saindo, uma mulher lá toda feliz, chorando, né? Eu resolvi levar esse projeto para minha igreja. Sim. E da mesma forma, se alguém não tivesse falado que o William Colgate doa 90%, eu não teria ele como referência. Certo. Então tem aí é complicado, né? Mas Deus sabe a motivação, é isso que me dá paz. Né? Se vocês não tivessem falado, eu talvez não seria hoje embaixador, porque eu não teria ido para lá e ter feito um monte de coisa. Inclusive, eu quero conversar sobre umas propostas aí, sobre o negócio de cavar poço, que eu também amo isso. Né? Gente, você está gostando aqui do bate-papo, né? Aqui a gente passa a hora, porque quem gosta desse assunto assim se empolga, né? Aproveita aí para se inscrever nos canais, no canal aí do Primo, do Primo Pobre, aqui da IPP TV, e também no nosso canal, Arival Dias Casimiro, né? No canal do YouTube nós estamos chegando aí a 100 mil, mas ajuda aí, tá? E... depois nós vamos deixar o contato aqui do Eduardo, se você quiser levá-lo aí para uma entrevista ou para uma palestra na sua igreja, na sua empresa. É muito impactante aqui o testemunho dele e, de fato, não é algo que ele está teorizando, né? Ele está vivendo isso. Isso é que é importante. Quando você vive, né? Você não acha que há um prazer em fazer o bem que não tem preço? Sim. É o melhor dado que receber, né? E só quem faz isso experimenta, né? Percebe Você não acha que é melhor dado que receber até você começar a ser canal de bênção. A gente tá acostumado a ser quem recebe. E é bom também, né? Eu li um livro publicado pela Mundo Cristão, Deus e o Dinheiro. Não sei se você já leu esse livro. Esse não. É muito interessante. É um movimento, né, que acontece lá nos Estados Unidos, liderado por um pastor, inclusive, de gastar menos consigo mesmo e mais com os outros. Tá. Então, bem isso. Então, por exemplo, eu estou com esse iPhone aqui, saiu o novo. O 16. O 16, o 17, o 18. Então, mas isso aqui atende às minhas necessidades. Sim. Então, ao invés de eu... né? Ou então é o seguinte, eu estou com dinheiro e surgiu a oportunidade de eu ir na Disney com a minha família. Mas eu vejo que lá no Novo Sertão está construindo a sede lá, né, do Instituto. E se eu der esse dinheiro lá, eu vou abrir mão aqui de um prazer meu para poder... O que você acha disso? Porque a Bíblia fala também que a generosidade, ela é fruto do trabalho. Você dá... né? Paulo usa até uma figura assim... de mudança de hábito. Você que roubava, não rouba mais. Passa a trabalhar com as suas próprias mãos para que você possa ter para si e ajudar os outros. Então, sempre o caminho
para a generosidade começa com o trabalho, Sim. né? Uhum. E aquilo que você põe a mão, Deus abençoa. É. E aí você vai, né, multiplicando. Isso a gente experimentou aqui na Igreja de Pinheiros, né? Existe um prazer, uma satisfação em contribuir, em doar, né? Você sente isso também? Você experimenta isso? Quer dizer... É muito bom. Só que o que eu tenho percebido nas minhas andanças aí, principalmente agora que eu ando com uma galera de educação financeira, tem um pouco a ver... Claro que a gente tem que obedecer a Bíblia acima de tudo, mas sabe aquele negócio que o que os olhos não veem, o coração não sente? Sei. Muitas vezes a gente está tão fechado na nossa bolha que a gente se fecha para ver o tanto de necessidade que há no mundo. Certo. Então, por exemplo, para mim, eu acho que toda igreja deveria fazer uma vez por ano uma caravana para ir para algum lugar miserável. Certo. Porque às vezes as pessoas não são tão generosas, porque não leem a Bíblia e deveriam, né? E eu me incluo nisso muitas vezes, mas também porque a gente se fecha num mundinho que, eu vou pro shopping JK. Eu imagino vocês que estão localizados aqui em Pinheiros, que é um bairro bairro, né? Aqui é um bairro top. Tá do lado da Faria Lima, é só Ferrari, é só Porsche. Você começa meio que se amoldar à realidade que você tá, se você não toma cuidado. Certo. Se você não toma cuidado de colocar os pés no chão ali, o joelho no chão e orar, né? Você começa a viver influenciado pelo meio em que você tá. Então, eu acho muito importante que a pessoa... Hoje em dia, se fala muito de network, Certo. que eu tenho que andar com os caras que é super milionário, dos caras que venceram. Eu acho bom. Só que eu acho também bom a gente fazer trabalho na comunidade, a gente ir pro sertão, a gente fazer uma viagem na África, porque não tem como a gente ir para um lugar desse e a gente não querer mais dar do que receber. E não voltar impactado. Não né? tem como, não tem como. Nós estamos... Você esteve lá em... Betânia. Betânia. É. Nós temos lá em Caridade, estamos plantando lá. Aquilo ali, você deve ter ido em Acauã também, viu a transformação que houve lá. Nós estamos, a nossa mocidade aqui, antes era nas áreas ribeirinhas, uma parceria com a igreja de Manaus. Tá. Aí, a final do ano. Mas agora nós estamos com a parceria com Rumo ao Sertão. Boa. E o ano passado os jovens foram, né? É muito bom, né? É. O cara que é aqui da classe média alta, que ele não sabe o que é, e chegou lá no sertão, né, e viu... O menino que nasceu no apartamento, né? Nunca viu barro na vida. Isso aqui existe. Não, eu passei o vídeo aqui, né, que um poço que a gente furou, e um senhor de, acho que 70 anos, ele nunca tinha tomado banho num chuveiro. Nossa, caramba. E aí... E é Brasil isso, né? O semiárido nosso, começando aqui, eu não estou falando das grandes cidades, das favelas, mas o semiárido começando aqui no norte de Minas, indo até o Piauí, lá em cima, né? Você tem 35 milhões de brasileiros em pequenas vilas, né? Pequenos distritos, né? Aquelas comunidades quilombolas, aquelas comunidades de famílias isoladas. Então, nós temos uma África dentro do Brasil aqui. Concordo plenamente com você, por isso que a gente procura estimular isso, fazer isso. Né? E você vê, até, pastor, o fato de você falar que a sua igreja está mandando para fora 60 e pouco %, isso é ótimo. Por quê? Porque isso pode fazer com que outras igrejas tenham esse sonho também. Sei. Né? E à medida que eles vão sendo fiéis um pouco, Deus vai colocando sobre o mundo a ponto de chegar nesse nível. Né? Imagina que maravilha. Se toda a igreja fosse uma igreja que investe no social, em missões, em evangelismo. Tem igrejas enormes que não tem um missionário. Isso. Né? Então é muito bom. Esse livro aí é a nossa filosofia. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro também. Tá. Né? O meu já está passado. Então já sabe. Mas tem coisa nova no teu aqui agora, né, pastor? Boa. Fala um pouquinho. Meu livro. Porque eu queria que você, assim, falasse um pouquinho e deixasse aí pelo menos 5 recomendações que você acha fundamentais em educação financeira. Tá bom. Então esse aqui é um livro de educação financeira mais voltado para pobre. Tá. Mas tem rico também que lê. Por quê? Porque ele é um livro para quem não tem educação financeira nenhuma. E tem muito rico que não sabe o que fazer com dinheiro. Certo. Né? Tem gente que ganhou dinheiro, que, sei lá, ganhou uma herança, mas não sabe o que fazer. Mas ele é mais voltado para o pobre.
Porque aqui eu vou dar dicas, por exemplo, renda extra, 52 ideias de renda extra. Eu vou falar como economizar na conta de energia da sua casa, como viajar mais sendo pobre. E eu vou dar mais dicas tanto que o nome do livro é Deixe de Ser Pobre, né? Mas aqui vai ter princípios de educação financeira que vale para qualquer pessoa. Então tem jogador de futebol que me deu depoimento, sabe? Gente de todo tipo. É um livro bem prático, com essa linguagem que eu tô falando aqui, sabe? Sem termo técnico, nem nada de difícil, né? Aí aqui eu vou abordar os principais pontos da educação financeira. Então, primeira coisa, pastor, o que é educação financeira? Eu coloco num tripézinho. Sim. É você ser inteligente para ganhar dinheiro, ser inteligente para poupar dinheiro e ser inteligente para saber multiplicar esse dinheiro. Isso é educação financeira e tudo se resume a isso, né? Mas aí a gente vai falar sobre organização, então eu vou explicar aqui como organizar o seu salário, né? Como você calcula as suas dívidas, as suas entradas, receitas. É muita coisa que a gente tem. Às vezes a pessoa acha que pode confiar na memória. Não, eu só gasto com água, com o mercado, com a casa. Não, tem uma renca de coisa. Então, eu vou falar sobre a organização financeira. Mas, esses dias eu li um livro bem interessante de um autor chamado Morgan Housel. Ele escreveu A Psicologia Financeira e um livro novo chamado O Mesmo de Sempre. Aí, nesse O Mesmo de Sempre, tem um capítulo que ele fala sobre como as pessoas têm uma tendência de achar que precisam escrever muito para ter um bom resultado. Sim. Por exemplo, teu livro é completo, maravilhoso, perfeito. Não tem 300 páginas. Por quê? Não precisa. Certo. As pessoas acham que uma coisa tem que ter 500 páginas. Nossa, que inteligente, hein? Aí você lê, caramba, dá para ter escrito em 50 páginas isso aqui, né? É. Então, ele fala sobre como as pessoas têm tendência de querer deixar mais complexo coisas que dá para simplificar. E ele fala uma coisa que é assim: o que você precisa fazer para mudar de vida? Trabalhar bastante, gastar menos do que você ganha e investir o resto. Só isso. Entende? Sim. Só que aí a pessoa fala, Duda, mas que jeito? Eu não consigo, porque eu ganho muito pouco. Vai ter que trabalhar mais ou achar outro emprego. Certo. Por isso que antes de eu ter meu canal, eu tinha 6 fontes de renda, além do meu emprego CLT. Né? Então, vai ter que trabalhar. Usar o dinheiro com inteligência tem a ver com gastar menos do que a gente ganha. 70% dos brasileiros gastam mais do que ganham. Ou seja, o cara ganha 3 e gasta 4. Não tem como sair da pobreza desse jeito. Então, ele tem que aumentar a renda dele, diminuir os gastos e começar a investir para montar o patrimônio. E não é errado montar patrimônio. É outro tabu que tem dentro da igreja. Sim. Quando eu estava lá no sertão, eu estava dando uma ministração de finanças para missionários lá, né? A mulher chegou e falou, Duda, você não acha que é falta de confiança fazer reserva de emergência? Eu falei, não, eu acho que é obediência fazer reserva de emergência. Né? Não é falta de confiança. A Bíblia fala que o sábio tem que ter isso, né? Tem que ter o necessário, tem que ter sempre mantimento. Tá tudo em Provérbios. Ó. Faça um teste, você que está em casa. Leia o livro de Provérbios pensando só no que tem a ver com o princípio de educação financeira. É muita coisa. Tanto que tem livros largos só falando do que está em Provérbios relacionado à educação financeira, né? Então, pessoa gastar menos do que ganha, trabalhar e aprender a investir, aprender a multiplicar o dinheiro que ganha. Se a gente for ver a parábola lá dos talentos, né? O Senhor deu 5 talentos para um, 2 para um e 1 para o último. O que deu 5, multiplicou, fez mais 5. O que deu 2, multiplicou. Aí o que deu 1, o próprio Jesus fala lá na parábola. Não é assim que ele fala, né? Mas caramba, viu? Por que você não botou pelo menos no banco? No banco você ia ter pelo menos o rendimento desse talento. Lê lá na tua Bíblia aí, galera. Lá na Mateus, eu não lembro qual que é o capítulo. 26. 26? 25? Pelo menos se tivesse botado no banco, teria rendimento. Então, se há 2.000 anos já estava falando para você investir uma graninha, né, para render e multiplicar, porque isso é uma coisa de gente inteligente, sabe? É uma característica, a gente tem que ser multiplicador daquilo que Deus nos dá. Eu vou fazer a pergunta, já estourou o tempo aqui. Já. Mas vem outras vezes para a gente falar sobre isso. Mas hoje eu vejo uma discussão muito interessante, assim, não é bom você ter um imóvel próprio, uma casa para morar, nem investir em imóveis. Você tem que investir no mercado de capitais, né? Ou existe aí esses fundos, né? Que ao invés de comprar um apartamento, você
investe nesses Fundo imobiliário. imobiliário. E como é que você vê isso? Existe um investimento perfeito? Porque eu vejo o pessoal sempre dizendo assim, é bom você diversificar. Né? A diversificação é sempre o ideal, né? Até a Bíblia fala isso lá em Eclesiastes, né? Lança teu pão sobre as águas e divide o que você tem, né? Em negócios diferentes e tal. Eu acho muito importante isso. Eu sou 100% a favor de a pessoa comprar uma casa em vez de alugar. Principalmente porque para o meu público, que é um público que tem uma renda familiar de menos que 8 mil, eles conseguem comprar uma casa pelo programa Minha Casa Minha Vida do governo, em que a parcela é mais barata do que o aluguel daquele mesmo imóvel. Então eu acho mais inteligente você fazer isso, né? E estou aí amparado por todos os livros de educação financeira que todos falam, O Homem na Regra da Babilônia, O Segredo da Mente Milionária, Psicologia Financeira, tem a sua própria casa. E eu acho que é um cuidado que a gente tem, né? Cuidado com a nossa família. Uma segurança, né? É uma segurança. É uma bênção que Deus dá. É por isso que eu falei lá atrás, né? Qual que é a tua meta? Você não quer nada, não sabe o que quer, não quer casa, não quer... Caramba, meu, né? Não quer casar, não quer fazer uma dívida, né? Ir pra igreja, o que você quer? Então, tem a meta, eu acho que ter uma casa é muito bom, só que investir também é muito bom, só que você precisa estudar para não fazer furada, porque hoje em dia tá cheio de golpes de tudo quanto é tipo aí. Se você não estudar, né? Aí você vai acabar perdendo dinheiro, porque quem tenta enriquecer depressa se mete em apuros, como diz lá em Provérbios. Certo. Gente, você gostou aí? Então, me dê aqui o livro, por favor. Tá aqui. Então, eu quero fazer um apelo para os pobres para deixar de ser pobre, tá? Leia o livro aqui do nosso querido Eduardo e se inscreva no canal dele. E você que é de igreja, você que é de empresa, pode entrar em contato. Nós vamos, no final aqui, colocar na transmissão, na gravação do podcast, todos os contatos dele, para que, se você quiser entrar em contato, tá bom? Meu querido, suas considerações finais aí, por favor. Boa, bom. Fala ali naquela tela, dá um recado pro povo ali. Pessoal, quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai. Programa da Xuxa, né? Ó, Primo Pobre no YouTube. Me siga, que vai ser um prazer ter você por lá. No Instagram e TikTok eu tô como @Eduardo Feldberg, tá? E quero finalizar aqui com uma frase que é: a generosidade é o melhor remédio contra a ganância. À medida que você vai ficando rico, a ganância ela vai entrando sorrateiramente ali. Você acha que você quer isso, mas quando você chega que você quer mais, e nunca acaba. Então, o melhor remédio, o antídoto para você quebrar esse efeito da ganância é você ser generoso. Então, seja generoso na medida em que você puder e lembra que não tem a ver com barganha, tem a ver com amor, porque Deus deu a vida por nós e a gente, o mínimo pode fazer é ajudar os outros filhos aí, os outros irmãos nossos e o nosso próximo, que isso é muito bom. Gente, muito obrigado. Até o próximo Arival Cash. Grande abraço. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva também no nosso canal, tá bom?